Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com Rafael de Barros. Ele é empreendedor, fisioterapeuta por formação, pós-graduado em Economia pelo Instituto Mises Brasil, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Americana, defensor do livre mercado e aluno do Renova BR. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Rafael, me conta um pouquinho da sua história de militância política e como que ela começou, de onde vem a vontade para estar na política e hoje você num cargo de gestão no Executivo. Bom, isso aí começou lá para 2013, 2014, né? Nos movimentos lá que depois culminaram com a queda da ex-presidente Dilma e tal. Eu participei ativamente daqueles movimentos lá, né? Inclusive ajudei a organizar aqui os eventos em Americana. E naquela época que eu percebi que a gente tinha que participar de alguma forma da política, porque ela vai acontecer de qualquer jeito. Você gostando ou não, participando ou não, ela vai continuar acontecendo e ela vai decidir o futuro das pessoas. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que participar mais ativamente disso, né? E na época eu comecei a perceber que eu tinha uma visão liberal das coisas, assim, né? Livre mercado e tudo mais. Até porque eu já era um empreendedor na época, né? E eu nunca contei com o governo me ajudando e tal. Então eu tinha um pensamento meio que liberal, assim, ó, eu tenho que me virar aqui, eu tenho que fazer as coisas darem certo e tal. Enfim, aí eu comecei a ler um pouco sobre o assunto, né? E depois eu descobri através de um amigo que tinha uma pós em economia, nada a ver com a minha profissão na época. Até a minha família falou, meu Deus, você tem problema na cabeça? Fazer pós em economia? Só que eu estava tão apaixonado pelo assunto, assim, né, livre mercado e tudo mais, que eu falei, não, eu quero saber a ponto de poder debater sobre isso com as pessoas. E aí eu fui fazer essa pós aí no Instituto Mises Brasil, em São Paulo. É uma pós em economia, escola austríaca de economia, mas ela não é uma economia tão matemática, é uma economia meio que voltada para a política, é economia pública, assim, né? Sobre macroeconomia mesmo, né? Falando exatamente sobre livre mercado, a filosofia que é a base disso e tal. E eu sempre falo que essa pós no Mises mudou minha vida, porque a partir dali eu não era liberal porque eu gostava de alguns itens, eu percebi que eu gostava do pensamento como um todo, assim, né? E me deu base, hoje eu consigo, eu acho, discutir com qualquer pessoa sobre o tema baseado na base do negócio mesmo, não simplesmente por coisas mais superficiais, né? Dali pra frente, aí na época também eu conheci o Partido Novo, que era um partido declaradamente, pelo menos lá no início, né, o primeiro partido liberal do país e tal. E em seguida também eu fui fazer o curso do Renova BR. Não sei se todo mundo sabe como funciona o Renova BR, mas o Renova BR é uma escola de lideranças políticas e o lema deles de fazer uma política fora do comum com pessoas comuns. Então a ideia é pegar pessoas que nunca estiveram na política e treiná-las para se tornarem lideranças políticas para entrar na política e fazer a diferença. É exatamente o que eu falava lá no começo, né? Que eu não gostava até aquele momento de política, mas eu tinha que participar mais disso, né? Então aí, sabe, uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra, foi puxando a outra. A hora que eu vi, eu já estava apaixonado por política, por economia e tal. E então foi mais ou menos esse, resumidamente, aí o meu caminho dentro da política. Então você vem da militância de rua, vamos dizer, do Fora Dilma, e ali você se descobre enquanto necessário para a política, todos nós somos, né? Você foi procurar entender qual era o seu viés, as suas bandeiras, e aí se aprofundou e de empresário, hoje é um gestor público. Exato. E porque eu também pensava o seguinte, de repente um dia eu vou entrar para a política, mas eu sempre fui assim. Quando eu ia, por exemplo, apresentar um seminário na faculdade, eu odiava apresentar um seminário de um tema que eu não dominasse completamente. Eu me sentia inseguro, né? Eu não me sentia à vontade de estar lá apresentando alguma coisa ou fazendo alguma coisa que eu não dominasse o tema. Então eu falei, bom, se um dia eu vou entrar para a política, eu vou me preparar para isso. Eu não vou cair de paraquedas lá sem saber direito o que está acontecendo ou sem ter base para isso, né? Porque se você não tem uma raiz, você se perde facilmente do caminho, né? Então, o que eu falei? Não, eu vou me preparar. Se eu vou entrar para a política, eu vou entrar sabendo o que eu quero fazer lá, entendeu? Então, foi mais ou menos isso. Foi um curso puxando o outro e
E aí hoje eu me sinto preparado para fazer o que eu estou fazendo. A Americanas saiu muito bem frente à pandemia, que por coincidência o levantar de toda a história da pandemia foi no começo da gestão do Chico Sardelli, né? Foi contemporâneo, vamos dizer assim, e a Americana apresentou resultados muito acima até dos regionais, mas é uma cidade que se destacou bastante. A sua pasta é uma pasta muito importante para todos esses indicadores, né? A que você considera que se deve isso? Bom, primeiramente, uma coisa que eu sempre falo, inclusive para o Chico, é que assim, a liderança, o estilo de liderança dele é fundamental para isso. O Chico não é um cara centralizador, é um cara que gosta de dividir as soluções, né? E com isso ele dá liberdade para que todos trabalhem. Se você pensar numa prefeitura como uma empresa que tem 5.000 funcionários, se você for muito centralizador, as coisas vão ter que sair uma de cada vez, ela acaba sendo muito lenta, né? E quando você delega a função e confia em quem você está delegando, as coisas acabam sendo mais dinâmicas. Então, o Chico tem esse perfil, ele não é centralizador. Então, ele coloca secretários competentes, né, que ele julga competentes, obviamente, técnicos, o máximo possível nos seus cargos e confia no trabalho deles. Então, a primeira coisa que eu falo é, sem a liderança desta forma do nosso prefeito, nada aconteceria. Mas aí, dando liberdade para a gente trabalhar, o que foi feito, né, o ano passado, foi feito o famoso Comitê de Retomada Econômica. Então, na minha pasta especificamente, eu acredito que esse tenha sido o ponto essencial para que a parte econômica da cidade, mesmo durante a pandemia, conseguisse se recuperar rapidamente, né? Então, o Comitê de Retomada Econômica foi premiado lá no governo do estado como melhor política econômica de retomada aí de emprego e renda e tudo mais. Como que foi basicamente? A gente não gastou R$1 com esse programa de cofres públicos, né? Eu basicamente pensei o seguinte, bom, já que a gente tem que fazer uma retomada sincronizada de todos os setores, eu vou me aproximar das entidades que representam cada setor, porque isso é uma coisa também bem liberal. A gente acredita que não existe alguém que domine todos os conhecimentos. Uhum. Então, jamais vou ter essa ideia de que eu sei tudo de todas as áreas. Eu tenho que ter a humildade de falar, bom, eu não sei, mas eu posso ser a pessoa que liga as pessoas que sabem. Então, chamei um pessoal que cuidava do têxtil, um pessoal que cuida das indústrias, um pessoal que cuida do comércio, entidades de ensino. Então, a gente montou o Comitê de Retomada Econômica e deste comitê eu pedi para que eles trouxessem para a gente o que eles acreditavam que a prefeitura poderia fazer para que a retomada fosse a melhor e mais rápida possível. Disso saíram 25 itens e praticamente 2021, que foi o nosso primeiro ano, né? Eu passei o ano inteiro desenvolvendo os 25 itens, né? Só que o que foi legal? A gente conseguiu unir as instituições, então estava todo mundo trabalhando pelo Comitê de Retomada. Eu montei 25 grupos de trabalho, tinha 25 grupos no WhatsApp para tocar os 25 itens do Comitê de Retomada Econômica. E uma das perguntas que foi feita desse questionário, de onde saíram os 25 itens, era... Bom, as 3 perguntas eram: o que a Americana tem que fazer para que a retomada seja mais rápida e mais precisa? De que forma vocês acham que a gente faria isso? E a terceira pergunta: como que vocês conseguiriam nos ajudar a fazer isso? E aí cada um falou qual era o seu conhecimento, seu métier e tal. A partir daí a gente montou esse grupo. Então a gente conseguiu entregar muita coisa em 2021, baseado nos itens do Comitê de Retomada Econômica. Minha sala tem uma lousa em frente à minha mesa com os 25 itens. E aí eu ia só atualizando o que estava mais adiantado, o que estava mais atrasado, o que tinha que correr atrás, o que era finalizado. E eram itens extremamente heterogêneos, entendeu? Então a gente acabou abraçando grande parte da cidade e dos itens aí econômicos para que a gente conseguisse recuperar rápido. Sem contar que isso sinaliza também para o mercado que a prefeitura está trabalhando, está em parceria com a gente, então dá um pouco mais de coragem para investir, para abrir vaga, para contratar, entendeu? Então, eu acredito que foi isso. Primeiramente, a liderança do prefeito, que foi maravilhosa, continua sendo. E a segunda é esse trabalho em parceria com todas as instituições da cidade. Então, vocês também usaram o mesmo ritmo que o Chico já usa, que é descentralizar, né? E aí buscou a resposta
de vários pontos, né? Porque, exatamente. Vezes, por mais competente que vocês sejam, vocês não teriam tido muitas das ideias que foram trazidas por quem estava na ponta, né? Porque não consegue ter a visão. Na minha opinião, o grande erro de grande parte dos políticos é achar que ele sabe tudo. E aí ele acaba soltando uma lei, por exemplo, que ele acha que vai dar resultado, mas ele não perguntou para quem é aplicada a lei se aquilo vai dar resultado. E aí ele acaba ou não surtindo nenhum efeito, ou pior, prejudicando. Tanto é que um pensamento liberal é, se o político não fizer nada, ele já está ajudando. Porque grande parte das vezes acaba atrapalhando. Né? Tanto é que o liberalismo fala de Estado mínimo por causa disso. Porque, em geral, mais atrapalha do que ajuda. De que forma que a gente consegue ajudar? Nos aproximando de quem está ali. Eu não vou saber mais de carro do que o mecânico, nunca. Né? Então, se eu quiser falar alguma coisa sobre carro, eu tenho que perguntar para ele. Né? E assim funciona na economia também. Se eu quiser saber algo da indústria, eu tenho que conversar com quem é da indústria, não baseado no que eu acho. Né? Então, também, assim, ficava assim, tem que ter um líder que está gerenciando tudo isso, mas quanto mais próximo de quem está fazendo aquilo você estiver, mais preciso vai ser, entendeu? Então, foi baseado nesse raciocínio mesmo. Recentemente, a Prefeitura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico lançou o projeto Inove. Você pode contar para a gente? O Inove foi mais ou menos assim também. Né? O Inove é um I9, mas que tem a ideia de inovar, né? Do Inove mesmo. É uma lei que provavelmente será votada aí nas próximas semanas pela Câmara. Então é um projeto, né, que nós mandamos do Executivo. Baseado exatamente no setor de inovação e tecnologia. Vamos contar o contexto do Inove? O contexto do Inove foi o seguinte, a gente tinha duas coisas que a gente estava percebendo. Primeiro, que o nosso PROMAI, que é o programa de incentivo que já existe há vários anos, que a gente aplica muito bem, ele estava desatualizado em relação à estrutura das empresas. Por quê? Empresas de tecnologia crescem de forma completamente diferente das empresas tradicionais. Empresas tradicionais, para você crescer, por exemplo, você tem que sair de uma área de 1.000 metros e para uma área de 2.000 metros. Tecnologia não. Você pode continuar no mesmo local sem crescer 1 centímetro e a empresa triplicar de tamanho. E o PROMAI não consegue prever essa ampliação. A ampliação que o PROMAI prevê é física. Né? Então esse era o primeiro ponto que a gente precisava resolver. Como que a gente vai abraçar as empresas de tecnologia, sendo que o formato delas é completamente diferente? A segunda coisa é que nós percebemos o seguinte, com a pandemia, acelerou-se muito a questão do home office, principalmente para as empresas de tecnologia. Todas as empresas onde os funcionários podem trabalhar atrás de um computador, esses funcionários podem trabalhar de casa. No começo era estranho, era uma necessidade porque estava tudo fechado, mas depois as empresas se acostumaram e os funcionários também se acostumaram. Né? E com isso, o que a gente começou a perceber? Eu comecei a fazer visita às empresas de tecnologia e eu percebi que empresas que tinham 5 andares de prédio estavam usando meio andar. Tinha 4,5 vazios. Aí eu pensei, o cara está pagando IPTU caro, né? É uma estrutura cara, limpeza, manutenção em geral. Ele vai sair daqui logo, logo. Então o que a gente percebeu? Que essas empresas que têm grande parte dos funcionários trabalhando em home office, elas podem se deslocar com uma facilidade gigantesca. É um escritório. A empresa, por maior que seja, ela pode fechar hoje aqui e abrir em outra cidade daqui 3 dias. Entendeu? Quer dizer, 3 dias é um pouco de exagero, mas é simplesmente fazer uma transferência. Não tem toda uma estrutura das empresas antigas. Você pega uma metalúrgica, ela pensa 1 milhão de vezes para trocar de cidade, porque é uma estrutura pesada, caro para transferir. Tecnologia não. Então, foram esses 2 pontos que a gente pegou para pensar nisso. Aí, na época, a gente se associou basicamente 3 secretarias. Desenvolvimento econômico, porque estava com essa ideia. Fazenda, porque a gente teria que trabalhar com incentivos. Né? Então, Simone foi maravilhosa. E negócios jurídicos, porque era quem ia realmente escrever a lei e mostrar para a gente como era o molde. Então, pensando nisso, a gente levou o seguinte, primeiro tem que ser uma proteção para nós, porque a gente começou a receber contato das empresas de tecnologia, que se a gente não se adequasse na parte fiscal às melhores cidades em relação à tecnologia, eles iam fazer o quê? Mudar de cidade.
Porque se eu mudo facilmente de cidade, eu vou para uma que eu pago menos imposto, né? Que os meus funcionários podem continuar em Americana, inclusive, mas eu posso tirar meu CNPJ daqui, reduzindo a arrecadação da cidade. Sim. Então, a primeira coisa era uma questão protetiva, da gente não perder a empresa. E a partir do momento que você não perde a empresa, você também se torna atrativo para as outras. Né? Então, a ideia da lei, então, eu estou sendo o mais breve possível aqui, mas a ideia da lei é, primeiro, garantir que a gente não perca as nossas e, segundo, tornar a Americana atrativa a empresas de tecnologia. De que forma? Desenvolvendo o que a gente chama de ecossistema de inovação. São 5 pontas. Empresas de tecnologia não vêm simplesmente por questões fiscais. Você tem que ter ensino formando cabeças pensantes, você precisa ter empresas que demandem soluções tecnológicas, você precisa ter um governo que esteja alinhado com isso, você precisa ter os empreendedores, que são as startups e tudo mais, e você precisa ter a quinta ponta, que são investidores. A lei tem 3 eixos, cada eixo desenvolve uma dessas pontas aqui, algumas desenvolvem mais do que uma ponta. A ideia, então, é desenvolver um ecossistema de inovação e tecnologia para que a gente tenha, assim, efeitos de curto prazo. Já tem várias empresas entrando em contato com a gente, querendo vir para cá, sabendo do Inove, e ele nem está funcionando ainda, né? Mas, no longo prazo, transformar a Americana também numa cidade tecnológica, porque, como eu já te disse também, né, a Americana tem uma questão, que é ter pouco território para a instalação de grandes empresas. Então, se uma empresa vier aqui e falar, eu preciso de 100 mil metros, difícil, a gente não tem mais essa área. Mas empresas de tecnologia a gente tem. Pode fazer um prédio de escritórios voltado para a tecnologia, a gente bota lá 30, 40 empresas. Né? Então, foi pensando em diversas coisas diferentes que a gente criou o Inove para tentar dar uma alavancada aí na questão econômica da cidade. A Americana, a pretensão de Americana é virar uma Estônia. Né? Esses dias eu estava lendo que a Estônia está levando empresas para lá pela facilidade de abertura, pelo suporte do governo. Salvo engano, em 2 dias lá você abre uma empresa de tecnologia, empresas mais velhas, né? E trazer isso para a Americana. Isso é uma coisa que a gente tem feito na secretaria também desde o ano passado, que é tentar desburocratizar ao máximo a abertura de empresas, né? Para que, não pode ser um empecilho alguém que queira investir, gerar emprego, ele não pode ter grandes empecilhos, né? Você tem que facilitar, vamos facilitar, gente. Quero investir, quero gerar emprego, vamos ser um parceiro, não um dificultador do negócio, né? Sim. Então, basicamente é isso. E, enfim, a questão do Inove é basicamente essa mesmo. E aproveitando já o gancho, também recentemente vocês lançaram o Futuro Certo, um outro programa. Você conta pra gente um pouquinho? Aí o Futuro Certo vem de... Também tem uma parte aí, porque a gente percebeu que as empresas de tecnologia que a gente visitava, todas estavam contratando e não conseguiam contratar. Beleza, ligou um alerta aqui. Aí começaram as confecções da cidade a entrar em contato comigo falando, você não tem um currículo de costureira aí, eu estou desesperado, eu tenho demanda para dobrar a produção e não consigo por falta de mão de obra. Opa, de novo, mais um. Aí, qualquer área que a gente vai falar, gastronomia, nossa, estou precisando contratar e não consigo. Aí a gente falou, mas como é que pode um negócio desse? A gente não está falando aí de 13% de desemprego agora, graças a Deus baixou para 10%, né? Mas a gente não está falando do desemprego aí considerável, né? Até uma crítica que se faz e tal. Mas cadê esses desempregados? Né? O PAT de Americana faz quase um ano que está com mais de 500 ou 600 vagas de emprego por semana e a gente não consegue preencher. Né? Aí, conversando com a Juliane, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, ela falou, Rafa, mas eu tenho vários cadastrados aqui, recebendo auxílio, cesta básica, né, precisando de emprego. Eu falei, mas gente, não é possível um negócio desse. Eu tenho lá na Assistência Social desempregados, cadastrados, recebendo benefícios, tanto da assistência social quanto do fundo social. A Leonela faz um belíssimo trabalho também, entregando cesta básica todo mês, uma quantidade grande. A gente tem várias vagas no PAT e a gente não consegue preencher. E como pode um negócio desse? Ao mesmo tempo a gente tem os cursos, as instituições oferecendo cursos e muitas vezes as instituições falam que não conseguem preencher as vagas e acaba não tendo curso porque não tem vaga preenchida. Aí então o que a gente pensou? Bom, vamos ser o elo de ligação entre essas 3 pontas. A gente tem empresa oferecendo muita vaga em Americana, graças a Deus, isso é um problema bom, né? Nós temos sim ainda uma quantidade de pessoas desempregadas, apesar de que a Americana é baixíssimo esse número perante o número nacional, mas temos pessoas também querendo trocar de emprego e tudo mais.
temos instituições parceiras, desde do Comitê de Retomada Econômica, eles já são parceiros, né? Então, vamos unir os três. Vamos montar um programa junto com a assistência social, porque daí a gente não pensa só em capacitação, mas a gente pensa também em inclusão produtiva, né? Então, vamos montar um programa onde eu pegue as vagas, eu vejo o tipo de capacitação que precisa, porque a gente percebeu que a maioria não era preenchida por falta de capacitação. Eu pego os parceiros que estão oferecendo os cursos gratuitos, quase todos eles têm uma cota de gratuidade para cumprir. E a gente tem as pessoas em vulnerabilidade que precisam fazer esses cursos. Então, basicamente, o Futuro Certo, que é um programa que está no programa de governo do Chico Sardelli, foi lançado para isso, para que nós sejamos o elo de ligação entre as três pontas que aparentemente tem dificuldade em conversar, entendeu? Então, cada um tem as suas dores e a gente não consegue resolver. Então, juntando os três, e essa semana eu já enchi a paciência lá da comunicação, porque começou a pipocar curso para todo lado, precisa divulgar, preencher vaga e tal. Até em primeira mão aqui no programa, né, a gente trouxe também uma carreta de cursos do governo do estado, do Via Rápida, e o curso começa na semana que vem, dia 10, é um curso de costura industrial, é um curso intensivo, 16 dias úteis, 3 turnos, então são 20 pessoas de manhã, 20 pessoas à tarde, 20 pessoas à noite. A vantagem da carreta é que ela não fica centralizada, eu posso levar ela para o bairro, ela vai ficar nesse primeiro momento, na Unisal lá da Maria Auxiliadora. As inscrições estão abertas, a gente vai anunciar provavelmente na segunda-feira, a gente vai ter 3 ou 4 dias para preencher 60 vagas. Mas você vê, vai ser uma quantidade enorme de cursos gratuitos para a cidade, né, para que a gente consiga capacitar a população de Americana, para que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho, preenchendo aquelas vagas que a economia tanto precisa para suprir sua demanda e que nesse momento não consegue. Então esse resultado bom não é por acaso, tem muito trabalho por trás disso. Né? Opa, a gente trabalha muito, né? A minha equipe toda lá, eu agradeço a Deus de ter uma equipe tão boa trabalhando comigo. Não só a minha, mas eu vejo assim, as secretarias, pode ver, os 2 programas que eu falei aqui para você agora, tem secretaria junto com a gente não faz nada sozinho, né? Então, essa é uma marca do governo Chico Sardelli, que é assim, os secretários se ajudando, né? Então eu sei que eu posso, agora acabei de reservar uma sala com a secretária Márcia de Cultura para a gente fazer uma rodada de crédito, que vai ser para as pequenas empresas e tudo mais que estão precisando. Deu 5 minutos, ela liberou a sala para mim. Então, assim, é uma parceria mesmo que ajuda muito no nosso trabalho. E o Rafael de Barros foi candidato, salvo engano, pela primeira vez na eleição passada para vereador. Hoje você é segundo suplente do partido pelo qual você concorreu. Sim. Você tem previsão aí futura de vir novamente? Não pensa nisso agora? Gustavo, direto as pessoas me perguntam isso, né? Olha, eu vou falar para você que eu estou muito, muito feliz e honrado de estar fazendo parte dessa equipe, né? De ter sido convidado para atuar aí na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, basicamente, hoje, quando alguém me pergunta isso e a resposta é sincera, eu não sei se eu venho ou não candidato, porque assim, eu estou tão focado no meu trabalho e as pessoas que convivem comigo sabem disso, né? Eu chego em casa trabalhando, saio de casa trabalhando, almoço trabalhando, antes de dormir eu estou trabalhando. Eu estou tão focado porque assim, tem tanta coisa para fazer, né? Que eu não consigo nem pensar nisso, sabe? Eu estou tocando meu trabalho lá, tentando entregar o máximo de coisa possível, tentando fazer o bem para o máximo de pessoas possível. Né? A nossa área, a gente sabe que é um motorzinho da cidade, se o desenvolvimento econômico vai bem, você tem um aumento de arrecadação, e essa arrecadação, como o próprio Chico sempre fala, ou você aumenta a arrecadação aumentando imposto, que não é o que a gente quer, ou você aumenta a arrecadação fomentando o desenvolvimento econômico, porque daí as empresas vão pagar seus tributos, vão gerar empregos, que também vai ter tributo, que vai ter consumo na cidade, e faz a roda girar. Então, assim, tem tanta coisa ainda para entregar. Se você ver minha listinha lá de coisas, dá para eu trabalhar mais uns 10 anos sem parar um minuto que não acaba, entendeu? Então, sinceramente, eu não pensei nisso ainda. Eu simplesmente estou executando meu trabalho lá, sabe? Estou muito feliz, é um prazer. Eu acordo todo dia com um prazer enorme de ter que ir lá trabalhar e entregar coisas para a cidade. Então, já falamos de eleição municipal, você não sabe se vem na próxima, não parou para pensar nisso. Mas aí, vamos pensar agora na eleição estadual e na eleição nacional, né? Nós temos um cenário aqui do governo do estado, que tem as pesquisas, eu não acredito muito em pesquisa, não sei se você acredita,
mas nós temos aí nas pesquisas Haddad em primeiro, Tarcísio em terceiro, Rodrigo Garcia em quarto, via de regra mais ou menos isso que é apresentado para a gente. Alguns mostram Márcio França, Haddad em primeiro, Márcio França em segundo, não sei nem se o Márcio França é candidato a governador, mas no geral o Tarcísio está em terceiro e Rodrigo Garcia, o atual governador, está em quarto, que eu não canso de falar que para mim é um bom candidato, embora tenha sido vice do Dória, que eu não gosto muito. E na nacional existe uma tentativa aí de terceira via, mas basicamente eu acredito num segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Um overview seu desses dois cenários aí, estadual e nacional, o que você fala pra gente? Olha, como eu disse, eu sou um liberal de carteirinha, né? E eu acredito muito em livre mercado, eu acredito em parcerias com o setor privado, eu acredito que o Estado deve ficar com as coisas essenciais, né? E deixar para o setor privado que tem mais mobilidade para fazer as coisas com mais eficiência e tal. Então, assim, por causa disso, eu não consigo apoiar nenhum candidato que claramente se posicione com ideias de esquerda, né? Então, assim, mesmo que a pessoa em si seja boa pessoa, eu acredito que assim que eles começar a colocar as ideias marxistas de esquerda em funcionamento, aquilo vai dar errado. Como já é provado no mundo todo. Não existe modelo de esquerda no mundo que tenha dado certo ou que não tenha sido ditatorial, né? Ou é alguém mandando em tudo, né? E com pouca liberdade, e eu como liberal defendo primeiramente a liberdade, né? Ou economicamente vai dar errado justamente porque a ideia da esquerda é que o Estado seja muito ativo na economia. E aí, como eu disse, não tem como o cara que está sentado lá em cima com uma caneta na mão achar que ele vai tomar atitudes na economia, que ele não participa, a maioria dele já não toca uma empresa há muito tempo, entendeu? E ele achar que a decisão dele vai fazer bem para a economia, né? Tem muita coisa na esquerda que no superficial é lindo, maravilhoso, não tem como você ser contra, mas a hora que você põe em prática, pum, o barco afunda. Então, por esse motivo, não vou nem citar nomes, né? Não vou personificar o candidato, mas eu não consigo apoiar ou votar ou falar para alguém, vote em alguém que tenha pensamentos claramente de esquerda, que vai colocar essa doutrina em funcionamento. Aí eu já respondi, né? No governo do estado está mais dividido. Eu acho que a esquerda vai se juntar. Eu acho que Haddad e Márcio França vão acabar se juntando. E a gente vai ter outros candidatos aí que fogem um pouquinho do espectro mais do lado esquerdo aí, centro-esquerda. E no nacional vão ter dois projetos completamente opostos. Por mais que as pessoas tentem falar que os dois são parecidos, porque os dois são populares, os dois tomam algumas medidas populistas, o que eu também não gosto, né? Apesar de eles se comportarem meio parecido no superficial, para o público, o projeto em si é completamente oposto. Um está pensando em privatização, outro está pensando em estatização. Um está pensando em ter mais controle, o outro está pensando em deixar as coisas mais livres. Então, em relação ao nacional, para mim está muito decidido se for esses dois, se a gente realmente não tiver uma terceira via, porque eu vou estar sempre do lado provavelmente oposto ao que a esquerda prega. Então isso aí está bem claro na minha cabeça. Rafael, e para a gente finalizar nosso bate-papo, infelizmente, mas eu gostaria de pedir que você dê caso você queira, um recado para quem nos assiste. O recado para quem nos assiste é que o nosso governo está lutando muito pela cidade, né? O nosso prefeito Chico Sardelli se reúne constantemente com os secretários, inclusive hoje a gente tem uma empresa ajudando, fazendo consultoria de gestão para todas as secretarias, para que a gente entregue resultado e consiga medir os resultados, né? Então, assim, o prefeito está muito focado em entregar o melhor para a cidade, cobra isso da gente, os secretários estão muito focados nisso, então eu peço a confiança de vocês para que até o final do mandato a gente vai entregar ainda muita coisa, tem muita coisa boa vindo aí, que eu não posso falar aqui, mas está vindo. Então, basicamente é isso, pode contar 1000% aí com o meu esforço, com o meu trabalho, eu vou sempre acordar trabalhando, dormir trabalhando, pensando sempre no bem
do nosso governo e da nossa cidade. Basicamente é isso. E queria agradecer o convite aí, um prazer estar aqui, parabéns pelo programa. Obrigado. Falei que você é um cara que toca muito bem esse programa aqui, essa entrevista. Então, parabéns e muito obrigado pelo convite. E quando puder anunciar esses projetos que vem aqui novamente, já antecipo o convite a Virei. você. Obrigado, viu, Rafael, pela conversa. Obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política, aqui na TV Todo Dia, canal 14.1.